cheio de consequências, que foi a discussão sobre o racismo, que acabou também com a saída de muita gente, porque foi uma discussão mal direcionada, digamos assim, ou mal entendida. E agora a gente está num momento em que a gente pensa em recompor o comitê e a gente se coloca questões que são importantes, né? Por exemplo, a luta interna dentro do PT, né? O papel das oposições dentro no Brasil, né? Por que não existe uma oposição? Foi a Sandra que falou, o PCdoB não foi a favor da venda lá da base de Alcântara, por exemplo. Tem uma série de leis que passam pelo parlamento e nenhum dos deputados dos partidos de oposição está falando sobre isso. Quer dizer, de forma que o nosso, como é que digamos, o nosso acordo foi a gente usar esse tempo até o fim de novembro, porque é quando vai ter a eleição, a convenção do PT. Mas, Marta, fala um pouco melhor sobre isso. Você falou sobre a questão do fórum, essa questão do racismo. Qual a reflexão? Vocês falaram que vocês tiveram uma reflexão sobre essa questão. Nós tivemos um racha, uma saída muito grande, e praticamente estourou o comitê. Não teve justamente a reflexão, esse foi o problema, e que precisa agora então fazer. E que é isso que a gente quer fazer a reflexão antes da gente cair num acionismo, sabe, de ficar fazendo coisa sem saber direito o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, qual é o quadro político, tanto internacional quanto brasileiro. A gente resolveu usar esse tempo até o fim de novembro para a gente poder compartilhar informações e cada um refletir por si para a gente poder estabelecer uma espécie de bate-papo, entendeu? Aquela coisa de a gente fazer o que a gente fez aqui, só que com tempo e aí mais profundamente, que é o de trocar ideias para a gente aprofundar a compreensão política. Na minha percepção... Mas assim, quando você fala de... Você usou como referência que o fórum estourou. E qual utilizar como a reflexão política? O que seria a reflexão política? Porque... no fórum teve a tentativa de se discutir, de transformar as discussões também nos anseios da população mesmo, colocar a questão LGBTI, a questão do Edileuza e Lígia. a questão racial, enfim, outras pautas que regem a sociedade brasileira. Por exemplo, a gente hoje vive todo mundo está morrendo, todo mundo tem uma arma e mata. Como se discute isso? A relação ainda do Brasil colonial, e só que dentro do fórum há uma negação, aliás, esse é um questionamento da esquerda, né? Quer dizer, uma crítica à esquerda, clássica, que não consegue discutir a questão, por exemplo, do racismo. Quem são as pessoas que estão morrendo pela mão do Estado brasileiro? A maioria é negra. Quem são as pessoas que estão sendo dizimadas? São os indígenas. Então, se a gente não traz isso na discussão da sociedade brasileira para a sua transformação, porque não é só a questão econômica que é importante. Não. Na verdade, a gente conseguir, né, foi o que a Lígia já falou, a gente conseguir ver os entrelaçamentos de todas essas causas. O problema da discussão de políticas identitárias, tá, com políticas de esquerda, não é tanto a causa em si, mas é a relação disso com a posição de esquerda, com a crítica da... Mas vem cá, mas quem diz que as questões identitárias têm a ver com classe, porque não adianta só eu resolver a minha questão econômica, que na rua, com esse corpo negro, não importa quanto eu tenho de dinheiro no bolso, o quão a minha casa é digna, eles vão perguntar e vão... Ontem, quando nós estávamos indo no festival, do fechamento, o jantar do fechamento do Mercosul, e eu estava eu e a Isabel. Aí era ali na Holzmarktstrasse 25. E é um complexo. Ela estava com a bicicleta, andando, puxando a bicicleta. Entramos, quando a gente estava quase saindo, veio um cara desse tamanho e falou assim: Raul, sai daqui, sai daqui. Ela falou: isso é jeito? E não pode entrar de bicicleta aqui. Mas a gente não sabia. Sai, sai, sai. E o que aconteceu? Ele empurrou ela. Mas você acha sabe? Porque ela era negra? Não, é porque ela é loura. Nós dois corpos negros andando sem... Sabe? É porque... É a
negação do racismo. Mas você não era, Tá entendendo? Ele empurrou, ele falou, sai fora. A gente sabe como é que é a gente sabe como é que é. Esse corpo negro, a gente sabe o que é racismo. A gente já conhece. Agora, negar o racismo é complicado. Não, cara, não é isso não. Ela É o seguinte, eu vou embora. minha opinião. A Xuxa Eu tá também aí. sou gay, eu também sofri muita discriminação, né? Então, o problema, o que ela tá querendo explicar mais ou menos, o que eu... Isso aí você está querendo dizer que eu não estou entendendo. Eu estou discordando desse ponto. Não é uma questão de não. Você não tem Esse é... Não, eu tenho sim. Falando aqui, anunciando um desejo nosso de se criar uma instância de discussão. Você está discordando? Não estou não. Nós estamos falando de racismo. Eu não Você não é gosto de essa... racismo com você. Não, claro. Não, Você peraí, falou que me é o explica uma comitê... É o lugar. Não, aqui entendeu? A nunca gente é o quer. lugar. Nunca é o Não, me lugar. explica uma coisa. Eu só perguntei qual é. Você... E é esse jeito seu. E entendeu? você também. Que deu jeito. Que fragmento que você não deixou um minuto. Você tem que concordar com você com o jeito clássico. Que você disse que no fórum você disse que racismo não existe. Impediu toda uma discussão, como todos aqui impedem. Peraí. Porque a esquerda clássica não traz essa questão. Não, eu não traz. entendo uma coisa. Resolve a questão tudo pelo econômico. E aí? Pode O me Estado explicar tá uma aí, ó. coisa? Entendeu? E Calma, culpando. me explica Não, uma calma. coisa. E vocês nos discursos falavam, quando você abriu aqui, você falou, as questões identitárias parece que impedem. É uma coisa, não é não. É uma coisa de interseccionalidade. Exatamente isso que eu entendeu? quis dizer. Tem que colocar na pauta. Não adianta ter dinheiro, não adianta isso que eu discutir o quis plano dizer. econômico. Continua. Tá aí, ó. Mas peraí, ó. Você é uma pessoa Peraí, que pode Olívia. dar... Peraí, eu quero essa falar discussão agora. agora, Não, eu quero falar. Você faz sentido, você trouxe a questão que o comitê ia discutir a questão racial. Você falou. Não, eu tenho sobre o fórum uma coisa Aí que eu eu- gostaria de saber de quem frequenta você, por todo Ninguém frequenta o fórum, mano. com toda a sua decepção com a coisa do fórum. Não, eu não falei Você da decepção. continua participando. É uma das únicas. Eu não, o fórum, a última chamada do fórum foi lá na K9, que o fórum não tinha lugar para fazer reunião. Eu fui lá perguntar e foram 8 pessoas. Depois disso, teve uma reunião que eu não fui e foram 3 pessoas. Pois é, E isso que eu depois tô começou o falando. Fibra e por si só a coisa Claro, porque desarticulou. também ninguém tem fôlego pra fazer tudo junto. Não é tudo junto. É que não. Há uma força política que diz que a política se faz assim. E tem uma outra força política que Tá vendo? não Eu quer. queria entender o seguinte. Gente, vocês não Eu saem disso aqui. concordo plenamente que precisa Quando colocar... Porque o fórum, Há uma olha, indignação, Não, peraí. quando morre, Você pode- o você- negro. Não, É vocês estão nas óbvio. suas bolhas. Não faz, gente. Não Sério, faz, me explica uma desculpa. coisa, porque você tá no fórum há mais tempo do que eu entrei. Não, eu não falo do fórum da minha vida no no fórum fórum. no Brasil. Eu estava no Brasil quando foi criado. Voltei e vi a situação criada daquela polêmica da infeliz na internet. E em função daquilo, eu fui a uma reunião depois a outra, em que acatamos e achamos muito importante fazer o debate sobre a negritude, sobre a discriminação. E começou esse debate. Vocês organizaram, eu participei. Vocês organizaram, quem organizou? Camila organizou, quem mais? Você estava na comissão que organizava. aquela Você estava menina na comissão que ia urinegra. falar sobre democracia. Eu Não, isso foi, participei. isso foi lá na discussão de sábado, que foi a preparação. Mas o que eu não entendo é o seguinte, por que a gente tem que discutir, Paulo, Não, o que eu por que queria- no peraí, fórum você a tá gente me tem que falar interrompendo. sobre racismo, LGBT, que a gente tá, todo mundo está se reunindo, na verdade, com um objetivo. É a questão, a hora da situação política lá no Brasil. Quer dizer, racismo não é político, não? A questão gay. Mas junto como? Não. Mas, Sandra, eu quero que você mude o discurso assim. Ó. Eu proponho
tal coisa Gente, desse olha, jeito. gente. Isso olha é sua só, reclamação? Não é minha reclamação, não. Vocês só ficam entre vocês. A gente faz coisa. O Quilombo Alê, a gente fez a passeata da Marielle, teve o Gira Festival, teve aí o Festival Anticolonial, uma grande discussões. Fica entre vocês. Não, A e gente aí? Não vai tem, onde gente. dá, meu Não, Deus, não, não dá. Gente. Eu Olha queria só, ter por que ido que no se Gira, falou? mas eu tava lá Por em que que a Paris, gente não posso ficar em falou? dois lugares ao Desculpa. mesmo tempo. Por que que a gente falou aqui, o tempo todo vocês falaram aqui, ó, sobre a questão da neoliberalismo, o dinheiro, o capital financeiro, isso. Essa discussão o povo ama. Mas quando transforma essa discussão em pessoas, em que corpos chegam, esse disparate dessa política, há um silêncio. Infelizmente, Não no há um Brasil... silêncio. Nós fomos lá Peraí, participar. Eu o fui lá Brasil, eu participar, tô me falando... fizeram fazer teatro. Olha, eu não estou falando de Lígia, eu estou falando da conjuntura brasileira. Existe no Brasil o mito da democracia racial. Sem dúvida. O Brasil ainda vive um princípio colonial. Infelizmente. Companheira Sandra, eu Entendeu? proponho que você coloque Entendeu? essa instância de discussão. Isso é uma instância, eu estou aqui conversando. Não Eu pode? proponho que a Sandra Eu tenho meu lugar. Ela fale Nós, olha, os próprios alemães, a sociedade alemã, parte dela, discute o racismo. Agora, discutir racismo na sociedade brasileira dá isso. Parece um mal-estar, parece que a gente, como eu coloco isso, dá um mal-estar que você vem dividir, que vem isso. Você foi uma das pessoas que negou o racismo. Não existe racismo no Brasil. Você foi categórica no fórum. Ela não falou isso, não. Entendeu? Não, você estava no fórum? Você estava no fórum? Olha lá, o fórum tá lá. Meu Deus, você não foi no fórum, você estava lá. Eu falei isso, foi pra te irritar. A mim não. Gente, você vai falar, eu não vou fazer nada pra te irritar. O máximo que eu posso falar, o meu jeito pode irritar, mas não que eu quero, assim, maquiavelicamente, irritar o outro. O problema não é esse, o problema é só. Entendeu? A gente está numa guerra, a gente está vivendo uma guerra ideológica. Então, para a gente lutar contra o nosso inimigo, a gente precisa estudar ele, conhecer ele. Ai, gente, isso e fazer estratégia. O que é estratégia? Olha, Aí eu vou me negar enquanto gay, eu vou me negar enquanto sapatão, eu vou me negar enquanto negra. Eu vou dar um exemplo Ah, pra você. gente, vocês estão sempre nessa coisa ditatorial. Mas ele tá falando Não, já tá falando que a forma Seguinte, olha, eu quero cortar sua Tá palavra vendo? agora, Você porque tá a gente sempre vai ter cortando. tempo. Obrigada. Pode, a casa é vossa. Não, eu Então, vamos quero fazer a Sandra liderando esse debate, mas eu não quero ir lá fazer teatro. Eu não quero ir lá dar 2 passinhos pra frente, 2 passinhos pra trás, que eu até fiz isso com 74 anos. Eu me preparei para ir lá discutir a questão do racismo. Aí quem organizou fez aquele couch, que dá 2 passos pra frente, Sandra, dá 2 passos por pra que o trás. tema do racismo no Brasil não é aceito maioritariamente pela população negra? Por quê? Gente, não existe racismo, ao contrário, o racismo é estrutural. Já começa a falar uma besteira, isso é estudar. É estudar. Existe a sociedade brasileira, ela é feita do mito da democracia racial, a ideologia do embranquecimento. E o projeto, no caso do projeto. É a forma, eu sou eloquente mesmo, tal qual como você. Isso não é pra mim era. tumultuação. E você? O tempo todo, meses. Fiz. Igual você. Porque você é quem diz, é você quem dita. Se você não parar, Você vai fazer o quê? Ele não vai sair. É o quê? O Bira, que é o dono Da casa, ele vai. Qual é o problema? Por quê? Olha, não, estamos conversando agora. Pedir para eu respirar, essa é muito fácil, né? Eu tumultuo, você é muito linda. Você não tá, você o tempo todo tá cortando a palavra das pessoas. Você se alça muito. Você não complementou aqui, entendeu? Deixa eu comentar, Sandra. Por favor, Por exemplo, Sandra. vamos botar pelo menos o caso da Marielle. Tem que levar. A Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe o que aconteceu com a Marielle, não? Ela, ela era lá do Complexo do Alemão. Eu não conheço o Rio, mas meu amigo meu falou que o Complexo do Alemão é tipo uma